Estado e União fecham as contas no vermelho. Nesse cenário, voltou à tona o debate sobre a privatização de empresas estatais. São dois argumentos principais usados pelos governos. Um deles é conseguir dinheiro para pagar as contas. Outro é a incapacidade do país e do Rio Grande do Sul para fazer investimentos nessas áreas. Para avaliar essa situação, nós vamos conversar com o advogado Vinícius Boeira e o ex-secretário da Fazenda do governo Tarso Genro, no Rio Grande do Sul, Odir Tonnolier. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Vamos lá. A crise fiscal no Brasil colocou o assunto privatização de volta na agenda, não só aqui do governo Sartori, mas também do governo Temer. O retorno do tema da venda de estatais tem origem apenas na crise econômica ou a gente já vem acompanhando, entre os embates ideológicos, a quem defenda há muito tempo a privatização de estatal, aqui no Estado e também no país? Vou começar com o doutor Vinícius, depois o doutor Odir. Boa noite, Bis, boa noite aos teus telespectadores. Eu vejo que o Brasil está demorando a conseguir embarcar no trem que vai em direção à modernidade. Em todas as oportunidades que nós temos de começar a modificar as estruturas do Estado, nós estamos deixando passar historicamente. Agora, na semana passada, deixamos mais uma vez de tentar aprovar num plebiscito uma legislação totalmente esdrúxula, uma jabuticaba nacional, para privatização ter necessidade de consulta plebiscitária, né? Ou seja, é a mesma coisa que nós fazemos um plebiscito para decidir um cálculo matemático, ou seja, não fazer plebiscito para decidir se 2 mais 2 é 4 ou não. Ou seja, é a mesma coisa que fazer um plebiscito para decidir uma obra de engenharia. Não se tem isso, não há necessidade disso. Mas, na nossa Constituição Estadual obriga, teríamos que ter a oportunidade de submeter à apreciação do povo a possibilidade de privatizar as estatais gaúchas. A verdade é que o Estado não tem mais recursos. O Estado do Rio Grande do Sul está pagando com atraso os salários de todos os servidores do Executivo. O Estado do Rio Grande do Sul não consegue pagar o piso nacional dos professores desde há muito, desde que foi aprovado o piso quando o Tarso Genro era ministro da Educação e mesmo ele, governador, não conseguiu pagar o piso. O Estado não consegue ter dinheiro para investimento, as empresas precisam de investimento. A energia elétrica precisa de investimento. E o estratégico não é tu ter uma companhia estatal de energia elétrica, é tu ter energia elétrica disponível para o desenvolvimento. Ou seja, no Brasil não se pode nem falar em adoção de carros elétricos porque não tem eletricidade nem para as residências. Tu imagina se nós começarmos a substituir os combustíveis fósseis por carros elétricos. Ou seja, nós precisamos de investimento nessas áreas. E o Rio Grande do Sul não tem, o Estado gaúcho não tem, o Estado nacional não tem. E não adianta nós ficarmos discutindo se vale ou não vale, se é bom ou é ruim. Nós precisamos que os parcos recursos que ainda temos no Estado têm que ser direcionados para as áreas essenciais do Estado. Segurança pública, saúde e educação. Enquanto nós não tivermos recursos suficientes para investir nestas áreas e pagar o salário dos servidores, não adianta nós querermos ter empresas estatais como nós temos a Carris em Porto Alegre, que dá um rombo anual estratosférico. Ou seja, tudo isso impacta depois na nossa carga tributária, que já estamos batendo nos 44%, e ao final do ano vai ser mais alta ainda. Bom, doutor Odir, a gente está promovendo um debate, por isso a gente vai ter o confronto de ideias e agora é a sua vez. Tá bem, boa noite a todos, boa noite que meu colega de programa. Mais uma vez agradeço aí o convite. E esse tema sempre presente, respondendo a tua pergunta, quer dizer, essa onda de privatização é para pagar as contas ou é um posicionamento político? Eu diria que esse é um posicionamento político, porque... E os governos que têm este posicionamento aproveitam, quiçá, promovem até alguma crise ou aprofundam ela para justamente aproveitar esta oportunidade para esse processo de privatização que tem muitos defensores na sociedade, que é legítimo. Tem pessoas que defendem assim, especialmente os empresários, enfim. Tem, assim como o meu colega aqui, amigo participante, tem um posicionamento, isso é perfeitamente legítimo que exista na sociedade, a gente não pode brigar por isto, porque pensa diferente, não. Agora a gente tem que fazer como que esse programa está fazendo, um confronto de ideias. Eu acho que
favor, pode continuar. Então, tivemos um pequeno problema técnico. Eu estou passando agora ao doutor Vinícius o microfone, mas pode continuar à vontade. É evidente que ninguém aqui, né, eu não sou contra que tem que existir, que a economia toda deva ser estatizada, porque tem algumas coisas que efetivamente não se sustenta, não tem nenhuma razão para ser. Perfeito. Mas tem segmentos estratégicos e que, diga-se de passagem, não ocupam recursos do Estado. Vamos começar aqui pelo Rio Grande do Sul. O Tesouro do Estado, o governo do Estado não bota dinheiro na CE há décadas. Não bota. A CE se sustentaria. A CE se sustentaria, sim. Ela só não está numa situação muito melhor porque na repartição lá, quando foi privatizada, foi repartida em três empresas, 2 privatizadas e 1 não, e a dívida das 3 ficou com a CE, que é pública. Então, a CE até hoje sofre para pagar aquela dívida que era, na verdade, o seu conjunto. E ela foi, no processo de privatização, foi limpa para poder vender. Isto é, e claro que a CE tem muito mais dificuldades, mas olha, se a gente medir a qualidade do serviço da CE e das outras, eu não sei se faz muita diferença. Porque, por exemplo, o Banrisul não existe nenhum canal de ligação entre os recursos do Estado e o Rio Grande do Sul, e o governo do Estado. O Tesouro do Estado não bota dinheiro no Banrisul. Muito pelo contrário, o Banrisul, como de propriedade do Estado, ele paga os seus proprietários, os donos das ações, que a maioria do Estado do Rio Grande do Sul, ele paga dividendos e que não são recursos pequenos que ele bota lá. Então, não é para pagar conta, não é para descarregar, para desonerar o Estado do processo de privatização. E não se sustenta muito a tese de que nós vamos resolver o problema ou pagar as contas com esse dinheiro ou resolver os nossos problemas. Porque aquilo é um estoque de dinheiro. Quer dizer, que na medida que tu vende o Banrisul, vende isso, vende aquilo, vende a CE, é uma vez só, paga 2 folhas de pagamento e o resto da história fica sem este fluxo de recursos e sem esse instrumento. Eu acho que um Estado tem que ter um banco, uma nação tem que ter um banco. É evidente que houve aí umas décadas atrás, houve um rolo compressor que foram todos os bancos privatizados. Mas acho que, assim como historicamente nas cidades, até cidades do mundo inteiro tinham seu banco. Ora, o banco tem um movimento de recursos financeiros que sustentaria. Quem vai entregar para um banco particular? Eu estou me detendo primeiramente aqui no Estado para gerir os recursos do Estado. É evidente que o Banrisul é um banco bem administrado, seja por nós, como nós fomos governo, ou seja, por que nos sucedeu, e já também no governo anterior era um banco bem administrado. E um Estado, eu diria até uma nação, acho que tem que ter um banco, sim. Antes de passar para o Vinícius, eu vou permitir, sim, eu só quero lembrar que você de casa pode participar da nossa conversa pelo WhatsApp 99588-2374, apenas mensagem de texto, mande a sua opinião, ou até mesmo questionamento, pode completar. Doutor Vinícius, eu vou entrar em outra questão pontual. Já que o doutor Odile lembrou bem, vamos analisar algumas empresas pontualmente para a gente chegar a alguma conclusão. Eu quero mais ou menos entrar neste ponto. Eu vou iniciar porque eu não posso acreditar que ainda exista gente que pense que as crises são produzidas por governos, propositalmente para evitar o pagamento. Ou seja, será que alguém acredita que o governo do Estado tem dinheiro para pagar a folha de pagamento e não paga porque não tem intenção? Ou seja, é só olhar as contas do governo do Estado para ter certeza que o governo do Estado do Rio Grande do Sul não tem dinheiro. E não tem dinheiro pelo excesso de Estado que nós temos, o excesso de funcionários públicos. Hoje nós temos 55% da folha de pagamento do Estado é de inativos, e isso vai piorar. Ou seja, nós vamos ter cada vez mais um agravamento da crise e escassez de dinheiro, porque o Rio Grande do Sul não arrecada o suficiente para ter uma estabilidade entre receita e despesa. O Banrisul, até não temos espaço aqui para discutir sobre a lucratividade ou não do Banrisul, mas o Banrisul causa um dano tremendo para a sociedade gaúcha, tendo em vista que quando todos os estados entregaram os seus bancos, e o Rio Grande do Sul foi o único que não entregou, e as nossas economias aqui, as nossas finanças do estado do Rio Grande do Sul só são melhores que a do Rio de Janeiro, e nós estamos piorando a galope. Em poucos anos nós vamos ser o pior estado da nação, e o Rio Grande do Sul é o único que tem banco, ou seja, o banco não é função de estado ser dono de banco.
A função do Estado é dar segurança, saúde e educação. Fora isso, nada mais. E o que eu quero dizer é que o Banrisul não foi privatizado e, com isso, carregou os juros da dívida do Estado do Rio Grande do Sul junto ao governo federal em 3%. Todos os demais estados da federação parcelaram os seus débitos lá no PROER do Fernando Henrique em 8% ao ano. O Rio Grande do Sul paga 11%. Por causa de não querer privatizar o Banrisul naquela época. A CE deu um prejuízo neste último ano passado gigantesco, que vai ter que ser coberto com o dinheiro dos impostos dos gaúchos. Ou seja, não existe explicação para se manter ainda empresas estatais. Eu quero que o doutor Odir possa responder da mesma forma, para a gente manter o debate equilibrado. Eu só vou passar algumas participações que estão chegando aqui, por exemplo, e uma até o doutor Odir pode responder, que é o seguinte: volta ali umas questões sobre o governo Tasso, Guilherme. Isso, aí. O Gerson Alvorada, sou a favor da... Não era essa aí. Vamos ver mais uma. Aqui, chegou. O Rodrigo de Porto Alegre. O governo Tasso não privatizou nada, mas sou a favor sim da privatização, começando por segurança, judiciário e demais setores públicos. Mas onde tem subsídios de governo, querem sempre privatizar esses órgãos. Essa é a opinião do Rodrigo. Agora vamos para uma outra. Aqui para depois deixar o doutor Odir responder. O Gerson de Alvorada. Sou a favor da ausência do Estado na economia de mercado, mas dizer que as empresas estatais dão prejuízo é errado, pois os lucros das empresas vão para o caixa do Estado para pagar outras contas. Por exemplo, a do funcionalismo, do legislativo, do judiciário e as suas vantagens. Bom, aí ele já bota outra questão. E a última é da Simone, Guilherme, do Centro Histórico. Ela diz o seguinte, lá de Porto Alegre: certamente é a posição política e partidária a questão da privatização, pois são sempre os mesmos partidos que vendem e o Estado continua endividado. Um péssimo gestor como o Estado não deveria nem ter o direito de fazer algo sem plebiscito. E aqui a gente vê que as opiniões são divergentes. Mas voltando até mesmo à questão do governo Tasso, que foi citado aqui. Não, isso mostra aí digamos, os comentários, a diversidade de opiniões, sim, né? E a diversidade de opiniões que diga-se de passagem, tem que ser respeitada, tem que ser ouvida e cabe a um governante, a um estadista saber fazer esta mediação. Mas só não quero me deter, a gente se fixar só nesses dados, porque eu acho que a proposta do programa é ampliar, inclusive, mas só para corrigir, o povo gaúcho não vai pagar o prejuízo da CE, pelo menos o Estado. O Estado não paga, não tem canal que o Estado vá bancar prejuízo da CE. A CE tem que se resolver. É uma empresa igual a outra empresa, pode até quebrar, ou pode ser encampada pela União, mas o Estado não banca prejuízo da CE, não bancaria prejuízo da CE. A não ser que decidisse, vou capitalizar, mas eu acho que não é o caso, nem é essa a tradição. Eu acho que a outra questão ali... a questão da sobrecarga aí da dívida do Banrisul. Não, aí também é só uma correção, mas assim, na verdade, houve uma alteração assim no pagamento da dívida, por conta da não privatização do Banrisul, mas não foi no juro. Na verdade, não houve nenhum benefício, nenhum prejuízo para o Estado. O que houve é que os gastos, a dívida com pagamento estava limitada a 13%, e a dívida do Banrisul, vamos chamar assim, ela estava dentro desse patamar, desse teto de 13%, que o Estado não ia pagar mais. Mas o fato do Estado não pagar mais de 13 não quer dizer que aquela dívida estava esquecida. Ela foi capitalizada e agora chegou. Quer dizer, aí nós, no nosso governo, ele pagou os 13%, mais essa parte referente ao Banrisul, que, diga-se de passagem, já está paga. Então, ela não onerou a dívida do Estado, a não privatização do Estado, e eu acho que, inclusive, eu acho que nem uma posição assim de esquerda, etc. Tem várias cidades do mundo que têm o seu banco, cidades, países e Estado. Que alguns bancos famosos, diga-se de passagem. Bom, agora vamos expandir, como o doutor Odir propôs. Por exemplo, agora no âmbito federal. Conglomerados de empresas estatais federais fecharam 2017 com lucro muito superior ao ano anterior, um salto de 214%. Diante deste dado do Ministério do Planejamento, é um bom negócio passar para a iniciativa privada empresas como a Caixa Federal. E aí eu vou falar uma que entrou na discussão agora, recentemente, a Eletrobras, que são, desse ponto de vista, lucrativas. Vamos analisar, não dá para misturar todas as estatais numa coisa só. Todas têm problemas e cada uma tem as suas conjecturas. Petrobras, ou seja, o negócio do petróleo dá lucro em qualquer lugar do mundo. Só que nós temos a Petrobras se presta, primeiro, a ser um instrumento de governo. Se troca
diretorias nas estatais, em especial na Petrobras, como forma de conquista de votos no Congresso Nacional. Isto é errado e nós não podemos admitir. A Petrobras é monopolista, ou seja, num mercado que já é lucrativo para qualquer empresa no mundo, em qualquer lugar do mundo, sendo monopolista, ela vai ser mais lucrativa ainda. Agora, quem é que paga esta conta? A sociedade paga esta conta. Nós temos uma gasolina muito cara. Ou seja, se nós pegarmos outras petrolíferas no mundo e compararmos com a produção da Petrobras, a Petrobras tem 4 vezes mais funcionários que qualquer outra petroleira que produz a mesma coisa. Ou seja, e isto onera o caixa do Estado, e isso onera a sociedade e acaba causando um peso muito grande nos ombros dos contribuintes, dos pagadores de impostos. Ela entrou em questão agora com a greve dos caminhoneiros. Muitos questionaram o papel dela estratégico como uma estatal. Ela cumpre esse papel, na tua opinião? Eu acredito que não. Na verdade, a Petrobras urge ser privatizada como forma de melhorar o atendimento e a distribuição do combustível e melhorar os preços dos combustíveis, principalmente. Porque se nós agora não adianta privatizar a Petrobras como foi feito com as teles. Nós temos que privatizar a Petrobras aos pedaços, dividir a Petrobras, nós temos que criar competição. O que nós precisamos no mercado de petróleo e gasolina e combustível no Brasil é competitividade, é competição. Nós precisamos ter várias empresas atuando no mercado e aí sim se estabelecer competição. Isso faz com que o preço caia, isso faz com que melhore a qualidade, melhore o atendimento. Nós precisamos ter uma economia de mercado, verdadeiro capitalismo no Brasil como forma de melhorar. A Eletrobras, qual é a função da Eletrobras sendo monopolista? Ou seja, todas as empresas estatais, a não ser os bancos, são monopolistas. Sim. E no monopólio sempre vai dar lucro. Ou seja, claro. Como é que aliás, ainda com monopólio, algumas conseguem dar prejuízo. Eu preciso garantir a palavra, doutor Odir. Nesse caso, agora estamos analisando o aspecto federal. Sim. Não, a Petrobras, vamos, assim como nós usamos o exemplo aqui do Banrisul e da CE, vamos concretizar aqui a nossa, digamos, raciocínio no nome da Petrobras. A Petrobras é uma empresa estratégica para o país. Uma estratégica. O país só teve aquele volume de crescimento do seu PIB, teve um peso extraordinário da Petrobras. A Petrobras tem uma história aqui, mais do que comprovada, de que, efetivamente, ela é essencial para o crescimento econômico, para o desenvolvimento do país. A Petrobras puxou aqui em Rio Grande a construção de instaleiros, que diga-se passagem agora, está tudo parado. Ela é essencial, porque ela tem esse produto básico. E a simples privatização quer dizer que tu coloca no mercado internacional. Por que deu esta crise toda de que o presidente da Petrobras, o Pedro Parente, resolveu colocar os preços a nível do mercado internacional do petróleo, isto é, corrigir de acordo com o movimento do preço, quer dizer, lá em cima. Agora, o que tinha antes é o seguinte, que tinha um chamado básico, olha, tu não vai corrigir os teus preços todo dia, tu vai fazer uma média e no médio prazo, em 6 meses, tu vai fazer uma média para garantir o teu equilíbrio e a tua solidez. Então, meu caro amigo, não se comprovou esta tese de que se tu privatizar os preços vão ser mais baratos. Muito pelo contrário, o mercado quer. Porque o que se tem presente quando tem um processo de privatização e alguns governantes apoiam? É uma disputa pela riqueza, que não é de hoje no nosso país. Começou desde o ouro e agora estamos no petróleo, porque foi praticamente um novo ciclo do ouro, que foi a descoberta do petróleo do pré-sal. Olha, isso está em disputa no mercado internacional, que ainda que tenha algumas crises, umas oscilações, mas isto é uma riqueza. Então, o mercado quer, as grandes empresas querem, nem estamos falando em, digamos, o empresariado brasileiro. Aí a disputa é mais acima. A disputa são o capital internacional que está disputando a nossa riqueza. Quer dizer, de novo, nós se queixamos que os nossos colonizadores levaram o nosso ouro. E era quase uma unidade, ninguém questiona isso, mas agora está na nossa frente, na nossa cara, estão levando o nosso ouro de novo. E aí nós não podemos aceitar. Se tem problema de gestão na Petrobras, é muito mais fácil resolver
a questão da gestão do que entregar. Diz, olha, eu sou incompetente, vou entregar para os americanos. Não dá, né? Bom, o debate segue aqui no WhatsApp. É impressionante como as pessoas tomaram frente desse debate e dos dois lados. Como bem disse o doutor Odir, é legítima a discussão e por isso a gente tentou promover e estimular ela. Claro que a gente não vai conseguir resolver toda essa discussão nesse momento, mas é um importante estímulo para você de casa debater, assim como vários, como o Emerson Jardim, entre outros, manifestaram a sua opinião. Doutor Vinícius, doutor Odir, muito obrigado por atender o nosso convite e fazer esse início de debate estimulando para quem está em casa definir o que pensa e o que não pensa, pontualmente ou não. É a favor, é contra, é a favor em determinada situação ou não. O importante é você estimular o debate, como a gente teve um debate em alto nível aqui. Doutor Odir, doutor Vinícius, sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado por nos atender. Muito obrigado e seria muito interessante fazermos um debate para cada estatal. Podemos fazer isso uma outra oportunidade. Praticamente, que é o caso, eu acho que é o caso. É tal a complexidade. Mais uma vez, obrigado. Pelo menos as principais, né? É, claro, com certeza.